uma coisa curiosa quando a gente vê um céu estrelado. A gente olha para aquelas estrelas e a gente tem a impressão de que todas as estrelas são iguaizinhas, não? Entretanto, existe um ditado que diz: Stella differ stella. Uma estrela é diferente de outra estrela. É que Deus, na sua sábia engenhosidade, criou os seres desiguais. Deus é tão rico que Ele teve a capacidade de criar todos os seres desiguais. Os que estão aqui estão vendo um passarinho aqui, passeando aqui. Aí é interessante, em vez de olhar para o padre, olha para o passarinho, aí o padre. Mas todos os passarinhos são diferentes. Esse pardal que está aqui é diferente. Não tem ninguém, mesmo que ele tenha nascido com um irmão gêmeo, o gêmeo é diferente. Stella differ stella. Uma estrela é diferente de outra estrela. E nos céus da Igreja Católica, as estrelas são os santos. E os santos são diferentes e ricamente diferentes entre si. Existia um santo que dizia: não há nada mais parecido do que os santos. E outro santo dizia: não há nada mais dessemelhante do que os santos. Os santos são dessemelhantes. Às vezes nós consideramos um que não tem nada a ver com o outro, às vezes até o contrário do outro. O contrário é harmônico, mas é o contrário. Por exemplo, imagine São Simeão Estilita. Não sei se todos conhecem. Um santo que viveu no século 3 ou 2, não sei. E ele fazia tanta penitência para pagar os pecados dos pecadores e o dele, que ele considerava ser dele, que ele foi expulso do mosteiro. Porque a penitência dele era demais e os monges tentavam imitar e ficavam doentes e até morriam. Então tá bom. Ele mandou construir uma coluna e ficou em pé. 40 anos em cima da coluna. Peraí, mas ele sentava, né, padre? Sentava no Natal. Porque Natal era a festa do menino Jesus. E também na ressurreição. O resto ele ficava em pé. E o sangue dele descia pela coluna. Porque o sangue de um pé descalço, descarnado já, porque há muitos anos ele não saía daquela posição. E aquele sangue que escorria, e ele achando pouco ainda para louvar a Deus. Você queria fazer mais. Compara São Simão Estilita com São Carlos Borromeu sentado numa super almofada dentro do Vaticano, com uma mesa de pedra, uma comida deliciosa. E ele comendo e pensando como é que vai ser o sínodo que ele está preparando para a igreja para poder santificar o clero. Diferente. São Simão Estilita, São Carlos Borromeu. Situações diferentes, almas diferentes, pensamentos diferentes, tudo diferente. Depois nós somos levados a imaginar um São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino leu a Sagrada Escritura, leu a Bíblia uma vez, decorou tudo. Ele resolvia 7, 8, 9 problemas ao mesmo tempo, porque a cabeça dele era tão rica que era, por assim dizer, gastar a inteligência dele. Se ele resolvesse 1 ou 2 problemas, então ele resolvia 7 problemas teológicos. Existiam 7 grupos para quem ele ia definindo determinadas verdades que ninguém conhecia. Por exemplo, sobre os anjos, sobre o governo de Deus no universo, sobre as provas da existência de Deus, tudo ao mesmo tempo. Enquanto aquele grupo estava escrevendo, ele já vinha para esse e resolvia, e assim por diante. São Tomás de Aquino, uma riqueza de pensamento. Compara ele com São José de Cupertino, que passou a vida inteira estudando e só decorou uma frase da Bíblia e mais nada. Ainda bem que foi essa que perguntaram para ele no dia do exame, e ele passou. Mas passou porque perguntaram para ele aquela única frase que ele conhecia da Bíblia, coitado. E não sabia nem se relacionar direito. Ele se autodenominava o Frei Burro. São Tomás, o teólogo angélico, o santo angélico. Nossa, que diferença! Imagina os dois sentados numa mesa conversando lá no céu. Interessante. Depois
podemos imaginar, nessa linha de comparações, podemos imaginar Santo Antão, no deserto, aquela vida recolhida, ou Santo Arsênio. Santo Arsênio, alguém já ouviu falar aqui de Santo Arsênio? Não? Santo Arsênio considerava que um religioso que dormisse mais de 2 horas por noite era um mundano. Então ele, para não cair na tentação de mundanismo, pedia para colocar uma tora, uma madeira nas costas dele, quando ele começava a madrugada, para ele não dormir, para ele não cair na tentação de dormir. Compara isso com Santa Teresinha dormindo. Nem acordou quando o sino tocou no retiro, e ela agradeceu a Deus o fato de ter dormido muito. E ficava feliz. Nossa, como Deus é bom, eu dormi hoje. Que diferença aos santos. E depois aparece um santo que viviam na mesma época, hein? São Pedro de Alcântara, que estava há 40 anos numa seriedade absurda. Para ele, se ele desse um riso, um sorriso, já era pecado. Porque a vida é séria. Olha a eternidade, não brinquem. Porque, de repente, numa brincadeira, a gente escorrega e cai no inferno. Não ria! Era São Pedro de Alcântara, um homem magro, alto. Depois, na mesma cidade que estava andando São Pedro de Alcântara, em Roma, aparece um outro santo. Tem nada a ver. São Felipe Neri. Carregando São Felipe Neri com um amigo dele. De repente São Felipe Neri dá um grito: olha o burro, deixa o burro passar. Todo mundo abre. Quem que era? Era o Frei Burro, amigo de São Felipe Neri. E eles rindo. E aí o São Felipe Neri disse: ô burro, manda para mim esse vinho aí que você... Que vinho é esse? Eu ganhei de donativo. Para onde? Para o meu mosteiro. Manda para mim aí, vai. Começa a beber na frente de todo mundo, para provar que não é santo, porque o pessoal queria pegar a relíquia dele, né? Então ele, para provar que não era santo, pegava o galão de vinho e tomava. Aí tomava, quando ele já não aguentava tomar mais, jogava para o outro tomava também, na frente de todo mundo. E o pessoal: nossa, esse aí não é santo não. E ele estava fazendo para provar que não era santo. Olha a diferença dos São Pedro de Alcântara e São Felipe Neri. Tem nada a ver, nada a ver, não é? São Charbel Macluf, que um dia, isso aconteceu, um dia ele estava andando pela estrada e viu uma moça que estava sentada, desamarrou o cabelo para ver se pegava um pouco de vento. São Tomás: tira essa cobra na frente de mim. Nossa senhora, tá bom, tirar a cobra lá. Era a mulher. Compara isso com São João Bosco jogando futebol com os meninos, brincando, rolando na grama. Os santos são profundamente diferentes.